Bom, voltamos aqui com a segunda parte do Resumo do Esporte, com imagens ao vivo aí da nossa avenida, o desfile que está acontecendo dia 16 de maio. Vamos entrar, na verdade, no assunto mais esporte, mais história do esporte daqui de Nova Friburgo e conhecer um pouquinho de toda essa trajetória até a gente ter o nosso friburguense, o Tricolor da Serra. Pode soltar. A história do futebol em Nova Friburgo data-se de 1913, quando foi fundado o Friburgo Futebol Clube, formado por homens da elite da cidade. O time conquistou a classe popular que formou no ano seguinte o Esperança Futebol Clube, criado pelos operários da cidade. Nos anos seguintes, divergências dentro do Friburgo fizeram a divisão de parte do grupo e em 1921 foi criado o Fluminense Atlético Clube. Em 1925 surge o Clube Sírio-Libanês, patrocinado pela colônia libanesa. Essas 4 equipes formam a Liga Friburguense de Desportos, que disputam campeonatos na cidade. A partir daí, o futebol ganha força nos bairros da cidade e é formada uma segunda divisão com clubes como Amparo e o Serrano Futebol Clube, além do Futebol Clube de Conselheiro. Os times eram mantidos por patrocínios da família Guinle, Sertã e Spinelli. César Guinle doou a área onde hoje é o campo do Friburguense, homenageando seu pai, Eduardo Guinle, com o nome do estádio. A família Sertã doou o terreno onde foi feito o estádio do Friburgo Futebol Clube. Em 1979, o futebol em Nova Friburgo se profissionalizou, na fusão entre o Fluminense e o Serrano, surgindo o Friburguense Atlético Clube. Com a profissionalização, os demais clubes da cidade perderam espaço e aos poucos deixaram de existir, já que os campeonatos já não tinham tanta força. O Friburgo Futebol Clube, considerado como o primo rico do friburguense, se fundiu ao Esperança, dando origem ao Nova Friburgo Futebol Clube em 16 de maio de 1979. Hoje, apenas o friburguense ainda resiste ao tempo e mantém a tradição do futebol em Nova Friburgo, jogando como profissional na Série A do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Nossa, como conhecemos aí um pouquinho, né, uma rápida, na verdade, trajetória, daria para falar muito mais, né, sobre essa história rica que a gente tem aqui em Nova Friburgo, mas pode corrigir, na verdade, um pouquinho. Eu falei ali que era em 79, mas hoje você vindo para cá, viu na Flâmula lá, conta um pouquinho. Eu acho que em 79 foi o Nova Friburgo com Esperança. O friburguense, ele fundiu com o Serrano eu tenho quase certeza, eu até vi lá na galeria, lá na sala de troféus lá, eu vi que foi 14 de março de 1980, quando surgiu o Friburguense Atlético Clube. Que já tinha essas cores, né, da fusão de um clube que tinha o Fluminense era azul e branco. Exatamente. E o Serrano vermelho e branco. Então, aí juntou o vermelho ao azul, né, trouxe o vermelho e branco. O nosso Tricolor da Serra já há 35 anos, né, Iago, dando alegrias aí, e acho que a única tristeza que a gente teve nesse tempo recente foi a queda para a segunda divisão do Carioca, mas que todo mundo desacreditou, todo mundo achava que o Friburguense ali estaria acabado, estaria realmente rumo à terceira, quem sabe, rumo de ladeira abaixo, mas já no ano seguinte a gente retomou o lugar que daqui de Friburgo é de direito, realmente, primeira série do campeonato estadual, e o objetivo, com certeza, do friburguense é, quem sabe, um dia chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, Iago. Exatamente, né? E uma pena que você falou no final do off, né? Que hoje em dia só o friburguense que resta ainda nos times de Nova Friburgo. Acho que isso que está faltando mesmo, né, Mendonça? Hoje em dia a gente está vendo, por exemplo, uma Copa SAF aí, que tem alguns times amadores, mas você acha, Mendonça, que hoje em dia, além do friburguense, Friburgo também comportaria outro clube profissional e se tem essa necessidade também de ter um clube profissional, outro clube, também não vou dizer para bater de frente com o friburguense, que eu acho que teria que subir um pouco mais, mas para de repente fazer uma sombra ali o friburguense, acho que também precisaria. Completando, eu acho que é até importante para engrandecer, né? Mesmo essa rivalidade saudável, obviamente, vai engrandecendo e tentando os dois clubes fazer o melhor possível. Eu não vejo nem como sombra, sabe? Eu fico pensando como essas pessoas, né? Existe essa rivalidade. Um tempo atrás aí disseram que poderia existir uma fusão entre Friburguense e Nova Friburgo. É lógico que as pessoas antigas não aceitariam isso nunca, mas eu também acho interessante não acontecer. Mantém lá o Nova Friburgo, mas deveria ter o apoio para o Nova Friburgo. Até o Gabriel Domingos veio aqui, ele é um do... Eu assisti o programa. Exatamente, ele que é um dos representantes, ele é um dos diretores do Friburgo Futebol Clube, disse exatamente, nosso interesse não é se fundir, porque eu acho que perde um pouco da história, na verdade. Perde a magia e perde também
mais um espaço para outros jogadores. Eu penso assim, às vezes o jogador não tem uma oportunidade no Friburguense, poderia acontecer assim, sabendo que o Friburgo, lógico, que para retomar teria que talvez começar lá numa terceira, mas não é vergonha alguma começar na terceira, e com muitos jogadores bons que tem na região, e poderia também pegar jogadores que não estão sendo aproveitados no Friburguense, formar uma equipe forte, e aí vem subindo e ter, assim, condições de chegar numa Série A. Exatamente as mesmas palavras do Gabriel. Olha Campinas, por exemplo. Campinas, né, são 2 times grandes que tem lá, tem a Ponte e o Guarani. Lógico que tem a rivalidade. Eu acho que tem que existir sim, mas eu acho que é uma rivalidade sadia, né? Com certeza. Ao ponto de você ter a rivalidade ali dentro de campo. Mas se precisar um clube do outro, eu acho que tem que existir o profissionalismo, sim, do Friburgo lançar a mão de algum jogador, de acontecer empréstimos. Eu acho que é por aí. Mendonça, falando um pouquinho ainda da sua vida, na verdade, você que já morou nos Estados Unidos, queria te fazer uma pergunta relacionada, obviamente, ainda ao futebol de Nova Friburgo, não propriamente ao friburguense, mas como é que você deixou, quando você saiu daqui de Nova Friburgo, foi morar no exterior, como é que você via o futebol naquela época, o que poderia ter acontecido, na sua opinião, não aconteceu, e como você viu o futebol da nossa cidade quando você voltou dos Estados Unidos. Deve ter voltado, a diferença de realidade muito grande, obviamente, mas faz um parâmetro aí, uma análise sobre a diferença de futebol que você encontrou nessa nossa cidade. Eu acho que já começa com praticamente a extinção da Liga Friburguense de Desporto, porque você não escuta falar mais na Liga Friburguense de Desporto. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui em 1988 e eu jogava campeonato amador aqui. Eu viajei em dezembro de 88, em outubro eu fui campeão da cidade. Existia, como agora está tendo a Copa SAF aí, mas existia um campeonato na cidade com equipes como CEUB, aqui da Rua Bahia, Amparo, São Pedro da Serra, Lumiar, eram vários clubes. E aí, tanto que a final foi entre CEUB e o Botafogo da Chácara do Paraíso. No campo do Nova Friburgo, que você vê como é que são as coisas, não existe mais também, né? Um absurdo, não existir mais. Foi ali e deve ter dado ali umas 2.000 pessoas ou mais, o campo estava lotado. E aí, quer dizer, com a Liga, né, eu penso assim, poderia, mas isso parte tudo, talvez, de uma boa vontade de alguém, de você começar a reativar essa Liga, e aí sim, você formar campeonatos amadores. Lógico que a Liga também precisa sobreviver. Então você cobra aí uma mensalidade das equipes filiadas para que possam ser organizadas reuniões e partir do princípio assim. Eu acho que poderia existir um campeonato em Nova Friburgo. A SAF está tentando aí, né, resgatar isso com rodadas num domingo, num lugar, no outro. Mas eu acho que poderia partir, assim, até uma sugestão aí para o secretário de esporte, se estiver assistindo, que eu sei que é uma pessoa inteligente, poderia ser organizado em Nova Friburgo Chaves aqui. Em Olaria, pega aqui 8 clubes que disputam esse campeonato de Olaria, e vai ser disputada uma chave aqui. E aí você faz uma chave lá em Conselheiro, com mais 8 clubes, e aí você faz uma chave distrital, incluindo até jogando Amparo lá para o lado do distrital. Então você teria Amparo, você teria Lumiar, você teria São Pedro da Serra, Boa Esperança, Estrela do Mar, Vargem Alta, Istuqui. Você poderia formar uma chave lá. E aí faria uma outra chave aqui para o lado de cá, com Campo de Coelho, com Campinas, com São Lourenço, com Baixada de Salinas. Aí você tiraria 2 de cada lugar, ficariam 8, né? E aí sim, você faz até chegar numa semifinal e final. Faz crescer, né? Faz todo mundo querer. Isso, e o com o primeiro... da torcida, o apoio do bairro é muito grande. Eu penso assim, como é amador, com primeiro e segundo quadro. Porque você tem um aspirante, que é ali que está todo o segredo, né? Sem dúvida. Eu penso que pode ser organizado, mas aí vamos bater naquela pedra que não existe tantos campos, né? É verdade, tem isso também, né? Não tem às vezes aonde se jogar, mas o importante é que daqui a pouco a gente vai falar até da última rodada da Supercopa SAF, que já está chegando e está voltando a engrandecer o esporte daqui de Nova Friburgo. Vamos lembrar ainda de uma data muito especial aqui para a nossa cidade, no dia 16 de maio, né? Obviamente aniversário da cidade, só que de 1954, a seleção de Nova Friburgo vencia da seleção brasileira no último amistoso aí, preparatório para a Copa do Mundo daquele ano.
ano de 54. Pode botar no VT aí algumas fotos dessa época, tem poucas fotos na verdade, mas fotos que saíram no jornal. A seleção de Nova Friburgo era composta, vou falar os nomes aqui, pelo Hort, que era um goleiro do Esperança, Ivan também do Esperança, e o Leone do Friburgo, Nilton do Fluminense e Ivair do time de Conselheiro. Vinha no meio de campo Cléo do Esperança, Arley do Serrano, Otacílio do Fluminense, Paulo Banana do Friburguense e no ataque Miguel Ruiz do time do Friburgo e o Jorge Serrano. Acho que história a gente pode contar, né? Um time da nossa cidade ganhou da seleção brasileira. E só para o pessoal que não conhece, não lembra tanto dessa seleção, vou falar aqui a seleção brasileira, que é essa daí, como vocês estão vendo já na telinha. Foi o Veludo, goleiro do Fluminense, de Djalma Santos, acho que não tem nem como, a gente não precisa nem falar, né? Djalma Santos, que na época era do Portuguesa, Pinheiro do Fluminense, Salvador do Internacional, Nilton Santos do Botafogo, outro que a gente não precisa nem apresentar, não precisa falar de nada, Bauer do São Paulo, Juninho da Portuguesa de São Paulo, Humberto Tosi do Palmeiras e Didi do Fluminense, o Índio do Fla no ataque e o Marinho do São Paulo também, técnico era o Zezé Moreira, quer dizer, era uma seleção que tinha nomes conhecidos, né, Mendonça? Que legal a gente poder falar que cidade, acho que do mundo a gente pode dizer, né? Tem países do mundo que não ganharam da seleção brasileira, a gente pode dizer que aqui em Nova Friburgo, um time formado por pessoas de Nova Friburgo venceu a seleção brasileira, que era uma potência na época. Era uma seleção, né? Seleção brasileira, não importa quem estava do lado de lá, tá levando o nome. E uma coisa, né, interessante, nem todas as pessoas, né, os friburguenses, não, só os mais antigos, né, lembram dessa seleção. Mas sabe o que é interessante também? Além de tudo isso que falta, eu acho que Nova Friburgo falta um museu. Falta um museu. E eu acho que, poxa, tem um espaço ali onde funcionava o antigo fórum, que hoje serve, me parece que alguma coisa de justiça eleitoral. E eu ainda falo aqui os nomes desses jogadores que eu obviamente não conheci, não tenho muita memória, não tem nem fotos, né, dependendo desses jogadores. Teve fotos, é difícil, mas vale a pena a gente sempre falar o nome deles para realmente não ficar esquecido. Gente, segunda parte do Resumo Esporte já está chegando ao fim, na volta a gente continua falando um pouquinho desse jogo amistoso que a gente venceu. A seleção de Nova Friburgo venceu a seleção brasileira, daqui a pouco.